Você não vai acreditar nisso sobre Rutherford B. Hayes. Em 1878, Rutherford B. Hayes deu um salto surpreendente para o futuro ao se tornar o primeiro presidente dos Estados a usar o telefone, um novo dispositivo revolucionário. Apenas 2 anos depois que Alexander Graham Bell apresentou essa invenção, Hayes respondeu de forma bem-humorada a um pedido pelo seu número de telefone, afirmando que só existiam 2 telefones, sendo que um deles era dele. Imagine ser um líder em uma época em que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido o toque de um telefone. A decisão de Hayes de utilizar essa tecnologia transformou sua presidência, permitindo que ele se conectasse diretamente com cidadãos e oficiais de maneiras que nunca haviam sido possíveis antes. Sua mentalidade inovadora impulsionou uma onda de modernização, incentivando avanços na comunicação e na governança em todo o país. Hoje, muitas vezes, ignoramos a importância de tecnologias tão antigas, mas sem a disposição de Hayes em adotá-las, nosso mundo de comunicação instantânea poderia ser bem diferente. Então, como a escolha de um homem de atender um telefone preparou o caminho para o futuro da comunicação. Prepare-se para se surpreender com o verdadeiro papel da Ford nos automóveis. Muitos acreditam que Henry Ford inventou o carro, mas na verdade, o primeiro automóvel foi criado por Carl Benz, que o construiu em 1885 na Alemanha. O gênio de Ford não estava na invenção do carro, mas na revolução dos métodos de produção. A introdução da linha de montagem no início do século XX permitiu a produção rápida e eficiente de automóveis, reduzindo significativamente os custos. Essa inovação tornou a produção em massa de carros possível, abrindo caminho para o icônico Model T, lançado em 1908. O carro da Ford se tornou um símbolo de liberdade e mobilidade, tornando a posse de um automóvel uma realidade para a classe média americana. A linha de montagem transformou toda a indústria e mudou para sempre a forma como os produtos são fabricados. Portanto, embora Ford tenha desempenhado um papel fundamental na popularização e acessibilidade dos automóveis, lembre-se de que a história dos carros começou muito antes de sua chegada. Você sabia sobre a incrível água-viva azul? Esse brilhante ser marinho, frequentemente encontrado na costa leste da Austrália, chama a atenção por suas cores vibrantes e corpo transparente. A água-viva azul não é apenas uma bela visão, ela também nos lembra dos perigos ocultos que podem estar no oceano. Seus longos tentáculos venenosos podem causar queimaduras dolorosas, trazendo desconforto para nadadores desavisados. Embora a beleza dessa água viva atraia as pessoas para a água, é importante ter cautela ao nadar em áreas onde elas podem estar. Salva-vidas e moradores locais frequentemente alertam os turistas a ficarem atentos a esses seres, especialmente nos meses quentes, quando são mais comuns. Curiosamente, a picada da água-viva pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, por isso é essencial saber como agir em caso de picada. Se você for picado, lavar a área afetada com vinagre e procurar ajuda médica pode aliviar a dor. Então, da próxima vez que você for à praia, fique atento às lindas águas-vivas azuis, mas lembre-se de que a beleza pode ter seu preço. Surpreendentemente, os antigos reis sofriam com moscas. Um inteligente rei egípcio teve uma solução inusitada para lidar com as moscas incômodas. Ele cobria seus servos de mel. Imagine ser transformado em uma armadilha para moscas, para manter os insetos longe da presença real. Esse método peculiar tinha como objetivo distrair as moscas, atraindo-as para a substância doce e pegajosa, em vez de deixá-las zumbindo ao redor da cabeça do rei. É uma visão divertida da vida antiga, mostrando que até os mais poderosos não podiam escapar dos incômodos da natureza. Embora hoje isso possa parecer estranho, essa tática destaca o que as pessoas faziam por conforto em uma época sem soluções modernas. Será que o mel funcionava como isca para as moscas? Ou esses servos apenas acenavam com as mãos tentando afastá-las? Essa história estranha, mas fascinante, nos lembra que a luta contra pragas é tão antiga quanto a própria civilização. Você sabia que a gravidade de Júpiter influencia as trajetórias dos asteroides? Júpiter, a maior planeta do nosso sistema solar, tem um papel importante na direção de muitos asteroides. Devido à sua enorme massa, Júpiter cria uma forte atração gravitacional, que pode puxar asteroides ou mudar suas órbitas. Esse efeito é especialmente visível no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, onde muitos asteroides, sob a influência da gravidade de Júpiter, entram em diferentes órbitas. Alguns se aproximam do Sol,
enquanto outros são lançados para longe no espaço. Curiosamente, essa influência gravitacional ajuda a proteger a Terra, desviando potenciais ameaças de asteroides que poderiam colidir com nosso planeta. Portanto, mesmo estando longe, a gravidade de Júpiter tem um impacto significativo na segurança do nosso vizinhança cósmica. Compreender como Júpiter afeta esses corpos rochosos não só revela mais sobre o próprio planeta, mas também ilumina a natureza dinâmica e em constante mudança do nosso sistema solar. Não é incrível como um único planeta pode influenciar tantos outros objetos celestes? É verdade que os aquanautas vivem debaixo d'água? Com certeza, o laboratório subaquático Aquarius, que pertence à NOAA e é utilizado pela NASA, oferece uma oportunidade única de ver como as pessoas se adaptam a condições extremas. Ele está localizado nos Florida Keys e fica a cerca de 19 metros de profundidade no oceano. Aqui, os cientistas conhecidos como aquanautas realizam pesquisas que refletem os desafios enfrentados durante longas missões espaciais. Eles vivem no Aquarius por longos períodos, às vezes até um mês, realizando experimentos, fazendo mergulhos e coletando dados, cercados pela beleza hipnotizante da vida marinha. Os resultados dessas pesquisas não apenas oferecem insight sobre a psicologia humana sob pressão, mas também melhoram nossa compreensão dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar nos astronautas flutuando no espaço, lembre-se de que existem aquanautas explorando as profundezas do mar. É verdade que ossos decoram a igreja? O ossuário em Sedlec, na República Tcheca, é um dos lugares mais surpreendentes e assustadores que você pode visitar. Esta igreja, também conhecida como Igreja de Ossos, não é apenas um local comum de adoração. Ela está cheia de ossos de mais de 40 mil pessoas. Construído no século XIV, o ossuário foi criado quando o mosteiro cisterciense decidiu fazer um último descanso para muitos que morreram durante a peste negra e as guerras hussitas. Em vez de apenas enterrar os esqueletos, os monges arranjaram artisticamente os ossos, criando decorações impressionantes. Você encontrará lustres elaborados feitos de crânios, um impressionante lustre de ossos de diferentes tipos e até um brasão, habilidosamente feito de restos humanos. Os visitantes frequentemente acham este lugar ao mesmo tempo assustador e belo, o que desperta o interesse pela vida, pela morte e pelas tradições relacionadas a elas. Se você algum dia estiver na região, o ossuário em Sedlec oferece uma visão única da história e uma experiência profunda, diferente de qualquer outra. Sinta a emoção de um salto de paraquedas após um voo de balão. Esta aventura incrível combina a tranquilidade do voo em um balão colorido com a adrenalina do salto de uma grande altura. Os voos de balão se tornaram populares entre aqueles que querem adicionar um pouco de emoção às suas comemorações, seja um aniversário, um casamento ou apenas um momento especial com amigos. Depois de desfrutar das vistas deslumbrantes e do tranquilo ascenso, os participantes se preparam para o salto de paraquedas, onde a verdadeira diversão começa. Imagine as emoções misturadas enquanto o balão desce lentamente e você se prepara para pular no céu aberto. Durante a descida de paraquedas, o vento aguça seus sentidos, oferecendo uma nova perspectiva do mundo lá embaixo. Essas experiências não apenas criam memórias inesquecíveis, mas também unem pessoas que amam aventuras. Além disso, você pode vivenciar essa combinação única de relaxamento e adrenalina, tornando-a perfeita para os amantes de emoções e para aqueles que desejam sair da sua zona de conforto, pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. E se eu te dissesse que os zumbis têm um significado mais profundo? A palavra zumbi provavelmente vem do termo congolês nzambi, que significa o espírito de uma pessoa falecida. Essa origem intrigante mostra como o conceito evoluiu em diferentes culturas. Em muitos filmes e programas de TV ocidentais, imaginamos zumbis como monstros sem mente, famintos por cérebros e determinados a destruir. No entanto, na cultura haitiana, a interpretação de um zumbi é bem diferente. Aqui, um zumbi muitas vezes representa alguém que é socialmente excluído, indicando exclusão em vez de fome sem sentido. Essa perspectiva única está enraizada na rica história do vodou haitiano, onde o folclore sugere que certas pessoas podem ser trazidas de volta não como elas mesmas, mas como seres sob o controle de outro, representando temas de perda de identidade e liberdade. Da próxima vez que você ouvir a palavra zumbi, pense nesse profundo significado cultural.
O termo encapsula medos de perda e impotência, enquanto nos lembra das maneiras complexas como a linguagem reflete nossa compreensão da vida e da morte. Já pensou por que o Alasca é tão imenso? Este estado incrível é mais do que apenas paisagens vastas. É um gigante em termos de tamanho. O Alasca é tão enorme que poderia facilmente acomodar Texas, Califórnia e Montana ao mesmo tempo dentro de suas fronteiras. Com aproximadamente 1.717.654 km², é o maior estado do Salmon, por uma grande margem, maior do que todos, exceto 18 países no mundo. Imagine fazer uma viagem de carro de uma ponta a outra. Você passaria por majestosas cadeias de montanhas, florestas densas e tundras abertas. Entre seus tesouros está o Parque Nacional Denali, lar do pico mais alto da América do Norte. A vida selvagem aqui é impressionante, com ursos robustos, alces graciosos e majestosas baleias, todos prosperando neste ecossistema único. Além disso, o Alasca possui uma costa deslumbrante que se estende por mais de 10.600 quilômetros, exibindo fiordes espetaculares, enormes geleiras e inúmeras ilhas. Então, da próxima vez que ouvir alguém mencionar o Alasca, lembre-se de quão imensamente grande e diversificado ele realmente é. Acredite ou não, migrantes enfrentam realidades duras. A maioria dos migrantes na fronteira entre os Estados e o México vem de 3 países da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador. Essas nações enfrentam sérias dificuldades econômicas que levam muitas famílias a buscar um futuro melhor. Na Guatemala, quase metade da população vive na pobreza, enquanto Honduras e El Salvador lidam com altas taxas de crimes violentos e atividades de gangues, criando um ambiente de medo e instabilidade. As famílias muitas vezes se veem divididas entre ficar em suas casas ou arriscar tudo por uma chance de segurança e oportunidades do outro lado da fronteira. As mudanças climáticas agravam ainda mais sua situação, causando falhas agrícolas que resultam em escassez de alimentos. Essa combinação de violência, desespero econômico e desafios ambientais leva muitas pessoas a embarcar em jornadas perigosas em direção aos Estados Unidos. A cada ano, elas enfrentam riscos significativos, incluindo terrenos difíceis e possíveis explorações. À medida que testemunhamos a crescente crise migratória, torna-se cada vez mais importante entender essas questões subjacentes. Elas afetam vidas humanas e destacam a necessidade urgente de respostas abrangentes para apoiar aqueles em situações desesperadoras. Como podemos ajudar? Descubra o que realmente impulsiona milhares de cruzes na Lituânia. A Colina das Cruzes, um impressionante local de peregrinação na Lituânia, possui dezenas de milhares de cruzes, cada uma simbolizando uma história única de fé e resistência. Situada em uma colina ensolarada, este local fascinante tem sido um ponto de encontro para peregrinos cristãos de todas as origens, que deixam cruzes de madeira, metal e decorativas como expressões de sua devoção. No entanto, seu significado vai além da simples adoração. Representa o espírito lituano, especialmente durante a difícil ocupação soviética, quando as práticas religiosas foram severamente reprimidas. A partir da década de 1940, os locais desafiaram a opressão voltando secretamente à colina para erguer cruzes, transformando-a em uma poderosa afirmação de identidade e crença. Ao caminhar por essa paisagem serena e impressionante, você pode sentir o peso palpável da história e a força duradoura da esperança. Hoje, a Colina das Cruzes continua sendo um destino imperdível, servindo como um lembrete de fé, liberdade e do espírito humano inquebrável que inspira incontáveis visitantes de todo o mundo. Vamos desvendar a verdade sobre tigres e água. Muitas pessoas veem os tigres como predadores ferozes em terra, mas você sabia que eles são ótimos nadadores? Tigres adoram água e gostam de nadar, assim como passear em suas florestas. Desde pequenos, as tigresas ensinam seus filhotes sobre a importância da água. Esse aprendizado ajuda os jovens tigres a se adaptarem ao ambiente, tornando a natação não apenas uma atividade divertida, mas uma habilidade essencial para a sobrevivência. Seja para se refrescar em um rio em um dia quente ou para perseguir uma presa, como um cervo, saber nadar pode fazer toda a diferença. Nadar também ajuda os tigres a se deslocarem entre ilhas e grandes áreas de terra, ampliando seu território. Então, da próxima vez que você pensar nesses majestosos grandes felinos, lembre-se de que eles se sentem tão à vontade na água quanto em terra. Não é fascinante?
Você sabia que a Islândia tem um dos parlamentos mais antigos do mundo? O Althing, fundado em 930 d.C., é frequentemente reconhecido como uma das instituições parlamentares mais antigas do planeta. Ele está localizado no Parque Nacional Thingvellir e se tornou um símbolo da democracia representativa, além de unir o povo. Embora a Islândia tenha orgulho desse título, as Ilhas Faroe e a Ilha de Man também afirmam ter parlamentos antigos da mesma época. O parlamento das Ilhas Faroe, conhecido como Lagting, foi fundado por volta do ano 900 d.C., enquanto o parlamento da Ilha de Man, chamado Tinwald, remonta a 979 d.C. Esses parlamentos desempenharam um papel importante na formação da administração de suas regiões, na criação de leis, na resolução de disputas e na união dos vikings. Você consegue imaginar como seriam os sistemas políticos modernos se seguissem esses princípios democráticos antigos? Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais. A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte Choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? O que realmente acontece quando chamamos o Sol e a Lua? Para esses dois corpos celestes importantes, não existem nomes reconhecidos pela ciência. Embora a maioria de nós chame nossa estrela mais brilhante de Sol e seu satélite de Lua, os termos Sol e Lua aparecem frequentemente na mitologia e na linguagem. No entanto, esses não são os nomes oficiais usados pelos astrônomos. A União Astronômica Internacional, UAI, que é responsável por nomear estrelas, planetas e luas em nosso universo, opta pela simplicidade, usando apenas Sol e Lua. Essa abordagem garante consistência e clareza, especialmente quando se trata de outros corpos celestes em sistemas solares. Portanto, apesar do encanto poético de seus nomes mitológicos em contextos científicos, o Sol e a Lua permanecem com seus nomes simples. Não é interessante como a linguagem molda nossa compreensão do cosmos? Prepare-se para se surpreender com os mistérios do Mar Negro. Este incrível corpo d'água possui uma camada profunda e interessante chamada zona anaeróbica, que começa a cerca de 150 metros de profundidade. A característica dessa zona é a ausência de oxigênio, criando condições ideais para a preservação de materiais orgânicos. Imagine naufrágios e artefatos antigos, com mais de 2.000 anos, repousando tranquilamente no fundo do oceano, sem se decompor. Arqueólogos mergulharam nas profundezas do Mar Negro e encontraram navios e tesouros que contam a história do nosso patrimônio marítimo. Com um rico arquivo subaquático, o Mar Negro oferece uma visão única do passado, difícil de encontrar em outros lugares do planeta. Quais mistérios ainda podem estar esperando para serem descobertos em suas profundezas? Você sabia que na Coreia do Norte existe uma cultura de pizza? Nos anos 1990, Kim Jong-il se interessou por esse prato italiano e convidou chefes diretamente da Itália. O objetivo era criar uma experiência única de pizza para o povo norte-coreano. Esses chefes não apenas compartilharam suas habilidades culinárias, mas também ensinaram os norte-coreanos a arte de fazer pizza. Essa iniciativa apresentou a muitos locais a alegria da pizza, tornando-a um prato popular em vários cafés. Curiosamente, as pizzas feitas na Coreia do Norte costumam ter recheios únicos, como milho, legumes em conserva e até frutos do mar, refletindo os sabores e ingredientes locais. Hoje, é possível encontrar pizza em Pyongyang e em outros lugares, mostrando como a comida pode unir culturas, mesmo em um país com tanta censura e controle sobre influências estrangeiras. Quem diria que a pizza poderia ter um papel na culinária norte-coreana? O que realmente acontece durante o desenvolvimento dos animais? O fascinante processo de desenvolvimento embrionário dos animais pode ser dividido em duas categorias principais:
deuterostômios e protostômios. Nos deuterostômios, que incluem mamíferos, aves e até estrelas do mar, o primeiro orifício que se forma no embrião se torna o ânus. Isso significa que a boca se forma depois, o que traz uma reviravolta interessante em seu desenvolvimento. Por outro lado, os protostômios, como insetos, vermes e caracóis, seguem um caminho diferente. Seu orifício inicial se torna a boca desde o início. Essa diferença-chave é apenas uma parte do que torna o estudo da biologia animal tão fascinante. É surpreendente pensar em como esses estágios iniciais estabelecem a base para as formas de vida complexas que vemos hoje. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a incrível diversidade de animais no mundo, lembre-se de que tudo começa com esses pequenos embriões tomando decisões diferentes. Acredite ou não, as lagartixas Gila comem muito pouco. Esses répteis incríveis, que vivem nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, têm uma maneira única de gerenciar sua energia. Diferente de muitos animais que se alimentam todos os dias, a lagartixa Gila geralmente precisa de apenas 3 ou 4 grandes refeições a cada primavera. Essa raridade na alimentação está relacionada à sua biologia. Elas acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva em períodos de escassez de comida. Quando se alimentam, podem comer pequenos mamíferos, aves e até ovos, o que lhes permite obter nutrientes suficientes para sobreviver por vários meses. Essa estratégia as ajuda a sobreviver em condições severas, onde a comida pode ser escassa. As lagartixas Gila também têm uma mordida venenosa que usam para incapacitar suas presas. Suas adaptações incríveis fazem delas algumas das sobreviventes mais notáveis da natureza em paisagens áridas. Difícil de acreditar, mas os gibões são verdadeiros românticos. Esses primatas incríveis estão entre as poucas espécies que praticam a monogamia, formando parcerias vitalícias com um único parceiro. Enquanto muitos animais têm comportamentos variados em relacionamentos, os gibões se destacam pela lealdade a seus pares. Este casal não só canta belos duetos para se comunicar, mas também cuida juntos de seus filhotes, proporcionando um ambiente acolhedor. A dinâmica familiar dos gibões é notável. Ambos os pais ajudam a cuidar da prole, ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. Essa abordagem cuidadosa é relativamente rara no mundo dos primatas, onde muitas espécies têm sistemas reprodutivos mais variados. Não é surpreendente pensar nas parcerias sólidas que esses gibões formam, ressaltando a importância da amizade e do trabalho em equipe na natureza. Seus gritos melódicos ecoam pelas florestas, lembrando-nos de que o amor e a lealdade realmente podem florescer na vida selvagem. Você sabia que as algas não são plantas? Na verdade, elas pertencem a um grupo único de organismos chamado protistas. Essa categoria interessante inclui micro-organismos eucariotos, que não se encaixam nas classificações de plantas, fungos ou animais. As algas, que são frequentemente encontradas em oceanos, lagos e até mesmo em solo úmido, desempenham um papel importante em nossos ecossistemas. Embora muitas pessoas as considerem plantas verdes simples, na verdade, elas são muito mais diversas. Algumas algas são unicelulares, enquanto outras podem formar vastas florestas subaquáticas. Esses organismos são vitais para o meio ambiente, pois produzem oxigênio e servem como uma fonte principal de alimento para muitos seres aquáticos. Além disso, as algas têm várias aplicações em indústrias como a de alimentos e biocombustíveis, o que destaca sua importância não apenas como parte de nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma mancha verde e viscosa na água, lembre-se de que não é apenas uma planta, é um membro da incrível família dos protistas. Quais outros fatos surpreendentes existem sobre o mundo vivo? É difícil de acreditar, mas o papel higiênico destrói florestas. Todos os dias, cerca de 27 mil árvores desaparecem do nosso planeta para atender à demanda por papel higiênico. Esse número impressionante equivale à destruição de uma floresta inteira a cada dia. Embora todos nós apreciemos o conforto dessa necessidade básica, a verdade chocante é que o dano ambiental é enorme. Essas árvores desempenham um papel crucial na absorção de dióxido de carbono e fornecem habitat para a vida selvagem, e estão sendo sacrificadas pelo nosso conforto. Felizmente existem alternativas, como papel reciclado e produtos à base de bambu, que podem reduzir significativamente esse impacto negativo. No entanto, muitas pessoas não conhecem essas opções ecológicas ou hesitam em adotá-las.
Ao escolher produtos sustentáveis, podemos ajudar a proteger nossas florestas, apoiar os ecossistemas e diminuir nossa pegada de carbono. Então, o que você pode fazer para mudar essa situação hoje mesmo? E se Kim Kardashian usasse a linguagem de sinais na escola? Durante seus anos escolares, Kim aprendeu de forma criativa o alfabeto da linguagem de sinais americana, ASL, e encontrou uma maneira inteligente de se comunicar com os amigos durante as provas. Em vez de depender de respostas faladas, ela e seus amigos trocavam respostas por meio de gestos de diferentes partes da sala. Essa abordagem única não só destaca sua criatividade, mas também mostra sua inclinação para o pensamento fora da caixa desde cedo. Embora não fosse o uso original do ASL, isso adiciona um capítulo divertido e humorístico à sua história de vida. Agora Kim mudou seu foco das travessuras escolares para questões sérias como reformas legais, mas ainda sorri ao lembrar aqueles dias de infância. Essa história nos lembra que a criatividade pode se manifestar de maneiras inesperadas, mesmo em situações de prova. Um fato interessante sobre os lagartos da Costa Rica. Essa incrível réptil tem uma habilidade única de ficar debaixo d'água por até 16 minutos. Imagine como é segurar a respiração por tanto tempo. Esses lagartos que vivem nas densas florestas tropicais da Costa Rica usam um truque especial que os diferencia dos outros. Quando mergulham, uma bolha de ar se forma ao redor de suas cabeças. Essa bolha funciona como um cilindro de oxigênio pessoal, permitindo que eles reutilizem o oxigênio que exalam. Assim, conseguem evitar predadores acima, mantendo seu nível de oxigênio. É como uma arma secreta na natureza. Essa habilidade incrível não só os ajuda a escapar do perigo, mas também destaca as maneiras surpreendentes como os animais se adaptam ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você pensar sobre habilidades de sobrevivência na natureza, lembre-se do lagarto da Costa Rica e seus impressionantes truques debaixo d'água. O que você acha que essas adaptações influenciam na sua sobrevivência no ecossistema da floresta tropical? Você consegue adivinhar o que realmente deixa os cavalos selvagens alerta? Esses animais magníficos têm uma estratégia de sono única que os protege na natureza. Ao contrário dos humanos, os cavalos selvagens não podem se dar ao luxo de dormir profundamente por muito tempo, devido aos predadores que podem se aproximar. Em vez disso, eles descansam em turnos, permitindo que pelo menos um cavalo fique de olho no ambiente, enquanto os outros cochilam. Esse sistema inteligente funciona como uma equipe coordenada. Alguns cavalos dormem, enquanto outros permanecem vigilantes, observando o horizonte em busca de perigos, como lobos ou leões da montanha. Essa colaboração não só ajuda a proteger o grupo, mas também fortalece os laços sociais entre os cavalos. Quando um cavalo sinaliza que é hora de descansar, os outros também aproveitam sua vez, garantindo que todos tenham sono suficiente, o que é crucial para sua saúde e energia. Então, da próxima vez que você ver um cavalo selvagem, lembre-se, por trás dessa aparência tranquila, há um ser inteligente e estratégico que equilibra descanso e segurança. A natureza não é incrível? Você sabia que as nuvens podem pesar mais de 1 milhão de libras? As nuvens cúmulos, essas formas brancas e fofas que você vê em dias ensolarados, podem parecer leves e arejadas, mas na verdade são surpreendentemente pesadas. Elas são compostas por bilhões de pequenas gotículas de água, e toda essa água somada resulta em um peso incrível. Para entender, imagine levantar um carro do chão. Isso é apenas uma pequena parte do peso de uma nuvem cúmulos. É impressionante que, apesar desse peso enorme, as nuvens flutuem facilmente no céu. Isso acontece por causa da força de sustentação criada pelo ar ao redor, que empurra para cima contra o peso da nuvem. É um ótimo exemplo dos processos complexos e belos que definem nosso clima e o comportamento da atmosfera. Sempre que você olhar para uma nuvem cúmulos, lembre-se da ciência por trás do seu peso incrível pairando sobre você. Você não vai acreditar na altura dessa ponte. A Ponte Millau, na França, se ergue orgulhosamente a incríveis 343 metros sobre o rio Tarn, tornando-se o viaduto mais alto do mundo. Essa impressionante construção não só é mais alta que a famosa Torre Eiffel, mas também se estende por impressionantes 2,5 quilômetros de comprimento. Desde a sua inauguração em 2004, a ponte atrai a atenção de turistas e moradores locais, com seu design incrível e vistas deslumbrantes do vale ao redor. Todos os dias, pessoas vêm de longe, não apenas para atravessá-la, mas também para admirar a paisagem espetacular que se revela abaixo.
Imagine-se em pé nessa monumental ponte, sentindo a brisa e olhando para o profundo desfiladeiro abaixo. A Ponte Millau não é apenas uma conquista de engenharia, é a combinação perfeita de criatividade e funcionalidade. Ao explorar suas elegantes curvas e largos vãos, você entenderá por que essa maravilha arquitetônica se tornou uma atração favorita na França e um destino imperdível, o que torna estruturas como a Ponte Millau tão inspiradoras. É permitido andar de bicicleta na piscina? Em Baldwin Park, Califórnia, isso é realmente proibido. Essa lei incomum surgiu por questões de segurança relacionadas a andar de bicicleta na água. Imagine a confusão se as pessoas começarem a correr com suas bicicletas nas piscinas. Essas ações podem causar acidentes, colocando em risco os nadadores e potencialmente danificando o equipamento da piscina. As piscinas são feitas para nadar, relaxar e descansar, não para passeios de bicicleta. Essa lei ajuda a manter um ambiente seguro e agradável para todos que querem se refrescar. Leis como essa nos lembram da importância das regras de segurança em lugares públicos. Então, da próxima vez que você pensar em andar de bicicleta na água, lembre-se dessa regra inusitada de Baldwin Park e deixe suas aventuras de bicicleta para o asfalto. Acredite ou não, lesmas carregam suas casas com elas. Esses seres incríveis têm conchas duras e espiraladas que servem como uma importante proteção. Feitas principalmente de carbonato de cálcio, as conchas crescem junto com as lesmas, permitindo que elas fiquem seguras de predadores famintos e condições climáticas adversas. Quando enfrentam perigo, as lesmas podem rapidamente se retrair para suas conchas, fechando a entrada com muco ou uma tampa chamada opérculo, que oferece proteção extra. Essa adaptação inteligente ajuda-as não apenas a evitar a desidratação, mas também a ter um abrigo aconchegante em tempos difíceis. Imagine poder levar sua casa com você para qualquer lugar. Na próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que sua concha única não é apenas um elemento bonito, mas uma proteção vital na natureza. Você não vai acreditar no que aconteceu no Monte Everest. Em 2005, um casal corajoso do Nepal levou seu amor a novas alturas, casando-se no topo dessa montanha icônica. A subida até o cume não foi fácil. Eles enfrentaram condições climáticas severas, o mal da altitude e o desgaste físico de uma longa caminhada. O casamento a 8.848 metros de altura não apenas mostrou seu espírito aventureiro, mas também os tornou parte da história do Everest. Além do legado da montanha, Jordan Romero, de 13 anos, se tornou a pessoa mais jovem a escalar o Everest há apenas alguns anos, em 2010. Sua incrível conquista inspirou uma nova geração de alpinistas e aventureiros. Ambas as histórias destacam o apelo e o desafio dessa montanha, levantando a questão do que atrai as pessoas a tais alturas. Estamos apenas seguindo nossos sonhos ou há algo mágico em estar no topo do mundo? Explore a força das culturas Claparan e Haragbra. Essas comunidades vibrantes são conhecidas por sua habilidade única de viver em harmonia com a natureza. O povo Claparan e Haragbra aprendeu a usar o ambiente ao seu redor, incluindo florestas densas e rios, para sustentar sua vida cotidiana e ricas tradições culturais. Eles dependem desses recursos naturais não apenas para alimentação e abrigo, mas também para artesanato tradicional e rituais espirituais, demonstrando um profundo respeito pelo seu entorno. Ao praticar métodos sustentáveis, garantem que as futuras gerações possam desfrutar das mesmas riquezas da natureza. Essa forte conexão entre as comunidades e a natureza ilustra sua resiliência e adaptabilidade. Combinando práticas antigas com técnicas modernas, eles continuam a celebrar seu legado, enfrentando os desafios do mundo contemporâneo. Como essas culturas nos inspiram a valorizar e proteger nossos próprios ambientes naturais? Você sabia que o bisonte europeu quase desapareceu? Esses magníficos animais, que podem atingir até 2 metros de altura, são os maiores animais selvagens da Europa. Antigamente, eles viviam em florestas e prados, mas sua população diminuiu drasticamente devido à caça e à perda de habitat, levando ao desaparecimento do último bisonte selvagem do Cáucaso em 1927. Felizmente, os esforços de conservação ajudaram a recuperar o bisonte europeu, trazendo-o de volta da beira da extinção. Hoje, os defensores da natureza trabalham incansavelmente para proteger esses animais em reservas por toda a Europa.
permitindo que eles prosperem novamente na natureza. Ao focar na restauração de habitats e no monitoramento de suas populações, podemos garantir que as futuras gerações possam ver essas criaturas majestosas. Não seria maravilhoso continuar a ver sua população crescer? Muitos não sabem, mas filmes podem ser minúsculos. O menor filme do mundo, chamado Menino no Seu Átomo, foi criado por cientistas da IBM usando átomos reais. Imagine só! Essa encantadora mini-animação foi feita em nível atômico, o que significa que é composta das partículas mais básicas da matéria. Cada quadro do filme foi montado a partir de átomos e depois ampliado em 100 milhões de vezes para que pudéssemos vê-lo. Para comparação, um átomo tem cerca de 1 nanômetro de tamanho, então o filme é basicamente um desenho animado minúsculo feito das menores partículas do universo. Essa conquista notável não só demonstra criatividade, mas também mostra as incríveis possibilidades da ciência e da tecnologia. Reconhecido pelo Livro dos Recordes como o menor filme já criado, Menino no Seu Átomo oferece um olhar lúdico sobre o micromundo que nos cerca. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que existe um filme ainda menor, que acontece em nível atômico. Que incrível! Incrível, mas os animais podem descansar em pé. Essa habilidade única é uma adaptação inteligente para a sobrevivência, observada em vários herbívoros. Por exemplo, criaturas como cavalos e cervos conseguem cochilar em pé graças a um mecanismo especial em suas patas. Isso os mantém prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Imagine um cavalo pastando tranquilamente, mas assim que percebe um predador, sai correndo instantaneamente. Essa adaptação se desenvolveu ao longo de muitas gerações, ajudando esses animais a sobreviver na natureza, onde há ameaças. A capacidade de cochilar sem deitar permite que economizem energia e fiquem alertas. Essa característica incrível é um poderoso lembrete da genialidade da natureza em se adaptar aos desafios e perigos. Então, da próxima vez que você ver um animal herbívoro, pense em como sua habilidade de descansar em pé não é apenas uma curiosidade, mas uma parte importante de sua estratégia de sobrevivência. Incrível, mas é verdade. Hemostáticos salvam vidas. Esse importante instrumento cirúrgico, desenvolvido no século XIX, mudou a maneira como os cirurgiões controlam hemorragias durante as operações. Antes da invenção do hemostático, lidar com sangramentos era difícil. Os cirurgiões usavam métodos ultrapassados, como esponjas e pinças, que eram menos eficazes e demoravam muito. O hemostático com grampo permite que os profissionais de saúde capturem os vasos sanguíneos de forma segura, reduzindo significativamente a perda de sangue durante os procedimentos. Essa inovação não apenas melhorou os resultados das cirurgias, mas também as tornou mais seguras para os pacientes. Imagine como seria passar por uma cirurgia séria, sem a possibilidade de controlar rapidamente a hemorragia. Um pesadelo. Graças ao hemostático, os médicos agora realizam operações com mais precisão e confiança. Sem essa ferramenta incrível, muitas vidas estariam em risco durante intervenções cirúrgicas. Como conseguimos lidar antes dessa invenção maravilhosa? O casamento de Anant Ambani na Índia foi realmente impressionante, mostrando a luxuosidade como nunca antes. Este grande evento reuniu celebridades internacionais de diversas áreas e se tornou uma declaração ousada de opulência. Imagine uma festa repleta de decorações elaboradas, luzes deslumbrantes e preparativos luxuosos que levaram meses. O local brilhava em elegância, decorado com flores de todo o mundo e tecidos requintados. É surpreendente ver como um casamento desse nível cria um impacto na indústria de eventos, estabelecendo novos padrões de grandiosidade. Convidados de todo o mundo se reuniram para testemunhar este evento marcante, tornando uma reunião inesquecível de estrelas e influenciadores. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde a culinária gourmet até as atrações emocionantes, e o casamento de Anant Ambani elevou a barra para futuras celebrações. Este evento mostra como os casamentos podem se transformar em espetáculos impressionantes, indo além dos compromissos pessoais e se tornando uma demonstração de cultura e luxo. Será este o futuro das comemorações? Você pode imaginar que a perda de cabelo nos ajude a nos comunicar? Uma teoria interessante sugere que a perda de cabelo em humanos, especialmente no rosto e nas áreas genitais, pode ter se desenvolvido para melhorar nossas expressões emocionais.
Diferente de nossos ancestrais peludos, os humanos adquiriram a habilidade única de transmitir sentimentos através de sutis mudanças na cor do rosto e sinais não verbais. Com menos cabelo, as pessoas poderiam expressar melhor emoções como alegria, tristeza ou medo, facilitando a compreensão dos sentimentos por parte dos outros. Essa capacidade de ler as expressões uns dos outros foi crucial para formar laços sociais fortes e cooperação nas primeiras comunidades humanas. Então, embora possa parecer estranho que ao longo do tempo tenhamos perdido pelos, isso pode ter se tornado nossa arma secreta para uma comunicação emocional mais eficaz. Não é interessante pensar que nossas mudanças na aparência podem ter desempenhado um papel tão importante nas conexões humanas? Jane Kaczmarek nunca ganhou um Emmy. Apesar de ser uma favorita do público, a atriz Jane Kaczmarek, conhecida por seu papel como Lois na série popular Malcolm in the Middle, teve uma sequência incomum de indicações ao Emmy. Durante 7 anos consecutivos, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz, o que destacou seu incrível talento e dedicação ao trabalho. Sua interpretação inesquecível de uma mãe excêntrica, mas amorosa, conquistou o coração dos espectadores em todo o mundo. No entanto, em uma reviravolta inesperada, ela nunca conseguiu levar para casa a estatueta do Emmy, o que deixou muitos fãs perplexos e desapontados. Esse fenômeno ressalta não apenas a natureza competitiva dos prêmios, mas também as tendências em constante mudança na televisão e o gosto subjetivo dos votantes. As performances de Kaczmarek foram, sem dúvida, marcantes, e embora ela possa ter perdido o Emmy, seu legado na comédia continua forte. O que você acha da trajetória dela em busca do Emmy? Em Marrocos, é comum ver cabras subindo nos galhos fortes das árvores de argan. Esses animais ágeis não estão apenas se exibindo, eles estão em busca de petiscos saborosos. Os frutos de argan são um lanche favorito, e enquanto as cabras os comem, elas desempenham um papel importante no ciclo de vida da árvore. Depois de comer, as cabras mastigam as sementes, ajudando as árvores a se reproduzirem e a prosperarem em climas áridos. Essa conexão única destaca a incrível interdependência da natureza. O óleo de argan, produzido a partir dessas árvores, é muito valorizado por suas propriedades culinárias e cosméticas, tornando essa prática de pastoreio de cabras importante tanto para a economia local quanto para a ecologia. Então, da próxima vez que você ver uma cabra em uma árvore, lembre-se de que ela não está apenas subindo por diversão. Ela está ajudando a planta a crescer, que produz um dos óleos mais desejados do mundo. A natureza não é incrível?